Galera, o novo God of War Laufey tá aí, né, e novos deuses nos foram apresentados, sendo eles dois deuses da guerra, o Bag-Seth e a Sekhmet. Eles são os novos desafios que a Laufey irá enfrentar na sua jornada. E você com certeza já se perguntou qual que é o nível desses caras, e justamente por isso eu resolvi fazer uma lista dos deuses da guerra mais forte. Será que esses caras deixam o Kratos no chinelo? E em quinto lugar temos Athena. Por incrível que pareça, aquela deusa calma e benevolente também possui esse título em sua conta. E não só esse, né? Como vários e vários outros títulos. Mas enfim, eu não me lembro se nos jogos também é dito que ela é a deusa da guerra. Mas esse título que eu estou mencionando aqui pra vocês vem diretamente dos livros de God of War. Mais precisamente, o primeiro livro da saga. E apesar dos Zeus ter proibido o conflito direto entre os deuses, uma vez em uma data não especificada dentro daquela novel, ela já ameaçou tirar a vida do próprio Hermes, que pra quem não sabe é o deus mensageiro dos Olimpianos. E apesar dela conseguir disputar um pouco de físico ali com Kratos no final de God of War 2, eu não acho que isso por si só seria o suficiente para colocar ela mais alto nessa lista. E em quarto lugar nós temos o Ares, talvez o deus da guerra mais icônico de toda essa lista, até porque foi ele, né, quem nos apresentou o que é ser o deus da guerra com toda aquela insanidade. Tanto que na novel, pra quem não sabe, o Ares já desafiava Zeus para um combate muito tempo antes da jornada do Kratos sequer começar. O cara era realmente o deus da guerra e não media esforços para conseguir aquilo que ele queria. E na sua batalha final contra o Kratos, apesar de parecer, pelo menos pra gente, ser fácil superar o Ares, na história do game, que também nos é retratada na novel de God of War 1, quem levava vantagem naquele combate não era o Kratos, era o Ares. Quando ele remove as lâminas do caos do Kratos, ele não tira apenas aquelas armas, ele tira basicamente tudo que o Kratos possuía. E o próprio Zeus, que estava assistindo aquela luta de camarote junto com a Athena, chega meio que a ficar preocupado com o rumo daquela batalha, porque como eu falei, quem estava levando a vantagem era o Ares. Mas no final de tudo, a gente já sabe quem de fato sai como vencedor daquela batalha. O Kratos, todo acabado, investe tudo o que sobrou para ele em um único ataque para vencer o Ares. E esse é um dos motivos que colocam ele bem abaixo nessa lista. Apesar de levar vantagem naquela luta, ele perdeu para uma versão do espartano que é de certa forma ridiculamente fraca. Em terceiro lugar nós temos o Bag-Seth, o novo deus da guerra da franquia. Cara, ele é muito sinistro. O Bag-Seth possui um visual muito exótico em comparação com os outros deuses. Chega até de certa forma lembrar até um pouco do Ares na parte do fogo que sai pelo corpo. E no quesito nível de poder, o que me impede justamente de colocar ele um pouco mais acima nessa lista está no fato do seu maior oponente, que no caso é a Laufey, aparentar não estar muito bem fisicamente, pois durante alguns movimentos dela aqui e outros ali naquela realidade, a gente pode ver que ela demonstra um tipo de fraqueza física. Ela não aparenta estar muito bem, além do fato dela estar meio que incompleta naquele local. Então assim, por isso eu não acho que seja lógico subir mais o Bag-Seth nessa lista, já que se a Laufey não está bem fisicamente, obviamente ela não está naquele prime que saiu na mão contra o matador de predeiro e que se mostrou uma guerreira do mesmo nível que ele, o que infelizmente acaba reduzindo e muito os feitos do Bag-Seth em cima da Laufey, pois apesar de sim levar vantagem em grande parte do confronto físico contra ela, a Laufey não estava no seu máximo e ainda assim conseguia fazer alguma coisa contra ele. E em segundo lugar nós temos o Kratos. Quem diria, né, que o Kratos subiria tanto nessa lista mesmo após tomar cacete de vários deuses que nem sequer representam o conceito de deus da guerra.
mas aqui não tem como. A gente tá falando do mais alto nível dos guerreiros e o Kratos não poderia estar fora dessa lista. E é claro que eu estou falando do Kratos, Deus da Guerra, na sua versão mais forte. O Kratos de God of War Valhalla, onde ele volta a ser o Deus da Guerra do mundo nórdico. Aqui ele basicamente se torna a sua melhor versão dentre todas as anteriores. Ele é mais forte, mais disciplinado, mais habilidoso e com certeza mais inteligente. Após ele sair de Valhalla, eu pessoalmente acredito que ele está até mais forte do que o próprio Thor. E lembrando que antes mesmo dele passar um tempo em Valhalla, já é citado que suas capacidades estão aumentando. E o próprio Tyr fala que um guerreiro em conflito mental consigo mesmo não está no máximo de suas capacidades. Ou seja, todas as versões do Kratos anteriores nunca esteve no máximo do que ele poderia de fato estar. E agora que ele entendeu Valhalla, que ele vivenciou em Valhalla, imagina o quão forte deve estar o Kratos agora. E aí, em primeiro lugar, nós temos o Tyr. E calma, eu sei muito bem que você vai falar que o Kratos venceu o Tyr nos combates de Valhalla. E sim, isso é verdade, ele venceu o Tyr, mas isso foi uma vitória com contexto. O Kratos precisava se provar, ele precisava usar tudo de si para superar o Tyr naquele momento, enquanto o próprio Tyr só precisava testar o Kratos. E não ironicamente, ele era até o mestre do Kratos, ele estava basicamente ensinando o espartano. E mesmo sendo assim, sem o Tyr usar todo o seu potencial, o Kratos já coloca o Tyr como um dos oponentes mais formidáveis que ele já enfrentou. E mesmo que em alguns diálogos a Sigrun chega até a dizer que o Tyr não se segura, é como eu sempre falei aqui no canal, opinião não necessariamente é um fato. Ela mesmo diz que prefere o Kratos porque ela acha que ele é o mais forte. Então nem tudo que está na história é necessariamente um fato. Fato é quando alguém com autoridade no assunto passa por experiências naquilo, ou quando o próprio narrador da obra vem à tona e diz alguma coisa, como por exemplo na novel de God of War 2018, onde é afirmado pela voz absoluta daquela obra que a Jormungandr venceria o Kratos em um Atreus em um combate sem o menor esforço. E para concluir aqui, após o treinamento do Kratos com o Tyr, o mesmo não demonstra esforço para parar uma invertida do Kratos. E você pode até perceber que o nível de energia nos olhos dele chega até aumentar, indicando que ele passou a usar mais força naquele momento. E lembrando que isso tudo é só a minha opinião, você pode muito bem discordar dela. Você pode achar que o Ares é o deus da guerra mais forte e está tudo bem. E por último, como um bônus, temos a Sekhmet. E bom, aqui não tem muito o que dizer, né? Durante todo aquele trailer, ela não fez muita coisa além de comandar o deus da guerra mongol. E eu também vejo que muita gente chega até a teorizar que ela pode possuir duas formas de combate. Uma é ela na base sem nada e outra é em conjunto com aquela besta que ela controla. Mas isso a gente infelizmente vai ter que esperar o jogo lançar para descobrir. Então eu vou deixar ela aqui nessa lista como um coringa.